Bom dia, gente. Hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre como que vai acontecer a nossa disciplina de estudo sobre consumo, sobre o que a gente trata durante a disciplina. Eu procurei organizar para vocês um plano de estudo com as indicações das principais leituras para que vocês possam ir adiantando nesse período de quarentena. Qualquer leitura que vocês façam já vai ser enriquecedor. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês um pouco da dinâmica dos textos, de por que os textos estão divididos dessa maneira, quais são os conteúdos principais que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Tá? Então, o que é importante que vocês possam compreender? Que na disciplina de estudo sobre consumo, a gente vai abordar o consumo sobre duas perspectivas diferentes. Essas perspectivas não são excludentes, elas são, ao contrário, são complementares, mas elas são distintas em algumas coisas. Portanto, eu faço a organização da disciplina em duas partes. Num primeiro momento, a gente trabalha o consumo numa perspectiva mais social e cultural, e num segundo momento, a gente trabalha o consumo a partir da perspectiva do comportamento do consumidor. O que isso significa? Olhar o consumo de uma perspectiva social e cultural significa entender ele como alguma coisa constitutiva da nossa sociedade. Entender o consumo como um processo que tem a ver com o ser humano, que tem a ver com a construção de quem é o ser humano, de quem foi o ser humano em todas as épocas e, sobretudo, das especificidades que a nossa sociedade contemporânea assume hoje. Então, a gente vai olhar esse consumo a partir do viés material e do viés simbólico. Material no sentido mesmo de troca de bens, né? Da troca monetária. Mas, por outro lado, a gente também vê o consumo de um ponto de vista simbólico, no sentido de que o consumo é também a troca de mensagens, o consumo das mensagens, dos valores que estão contidos nas diversas mensagens que nós temos acesso diariamente. E aí, nessa perspectiva, nós vamos fazer uma série de discussões que vão envolver, então, esse consumo com uma lógica cultural. Vamos ver que ele é algo ativo e constante no nosso dia a dia. Nós vamos ver que o consumo ele é uma dimensão fundamental da nossa vida, porque ele tem a ver com a estruturação dos valores e das identidades das pessoas. Nós vamos ver que o consumo não tem apenas uma dimensão individual, como pode parecer para o senso comum, mas também o consumo pode ser inclusivo e cria uma dimensão de coletivo. Nós vamos ver as diferenças entre consumo e consumismo, então nós vamos ver como o consumo foi durante muitos e muitos anos e ainda é hoje visto sob um panorama negativista, pela falta de diferenciação que existe entre os conceitos de consumo e consumismo, já que o consumismo é aquele conceito que tem a ver com o consumo exagerado, com o consumo exacerbado. A gente vai ver também as oposições entre trabalho e consumo. A gente vai ver dentro das ciências sociais como o trabalho sempre foi visto de uma perspectiva positiva e o consumo de uma perspectiva negativa. E nós vamos ver também nas relações entre consumo e publicidade como é que o consumo é uma espécie de código que ajuda a organizar a vida das pessoas. Então, essas e muitas outras abordagens nós vamos trabalhar nessa primeira perspectiva, que quando iniciar deve durar umas 4 ou 5 aulas. E aí eu coloquei no material que eu passei para vocês alguns dos livros. Obviamente que eu elenquei alguns artigos desses livros, algumas páginas, porque não teria como cobrar de vocês todas as leituras, mas se vocês pegarem essas obras e se sentirem motivados a fazer as leituras, eu garanto que todos esses livros são ótimos e trazem perspectivas muito interessantes. Então, eu trouxe ali para vocês o primeiro que eu já disponibilizei, que é o livro da Mary Douglas e da Catherine Woodward, se não me engano agora, se não estou errado o nome agora, não me lembro bem, mas
é uma perspectiva muito interessante, aonde eu passo para vocês a apresentação, tá? Depois eu passei um artigo da Lívia Barbosa, que é uma pesquisadora brasileira muito renomada nessa parte do consumo. Eu vou passar para vocês também alguns vídeos de entrevistas dela que abordam essa perspectiva contemporânea do consumo de uma maneira muito interessante. Também a gente vai ver o Canclini com consumidores e cidadãos, para observar numa perspectiva que o consumo também que o consumo também está relacionado com a cidadania. A gente vai ler um capítulo que se chama O Consumo Serve para Pensar. Nós vamos ver também uma perspectiva mais crítica do consumo, com uma leitura do Bauman. E aí nós vamos ver também, mais especificamente, a parte que relaciona o consumo com a publicidade, a partir do Everardo Rocha, que é um antropólogo que trabalha já há muitos anos com a perspectiva da publicidade, e que ele vai mostrar como que a publicidade trabalha com esse código de consumo. Tá? Também a gente vai ver no livro Por que Estudar a Mídia, uma perspectiva do consumo como experiência. Tá? Então, basicamente, a partir desses textos, a gente vai tentar inserir algumas das discussões desse mundo tão amplo que é do consumo com um viés social-cultural. Tá? Bom, depois que a gente fizer essas discussões, a gente vai passar para a parte do comportamento do consumidor. Vejam, o comportamento do consumidor é uma espécie de disciplina ou ciência que tem origem na administração e que tem por objetivo entender esse consumidor. Ele pensa quem é o consumidor e tenta buscar maneiras de entender como é que ocorrem os processos de compra. Isso significa que essa abordagem do comportamento do consumidor, ela é uma abordagem que é mais mercadológica. Então tem a ver com a primeira etapa, obviamente tem, porque o consumo como prática cultural é alguma coisa, é uma dimensão que está em todos. No entanto, a abordagem do comportamento do consumidor, ela tem esse viés que é mais relacionado com o mercado, que está mais preocupado, mais focado na questão específica da venda. Óbvio que a venda, o consumo material, ele vai passar pelo consumo simbólico, né? Mas então o objetivo dessa parte do comportamento do consumidor é entender quem é esse consumidor. Então a gente vai trabalhar nessa parte uma abordagem mais mercadológica. Vamos trabalhar com a tipologia do consumidor. A gente fala o consumidor, mas na verdade não existe um sujeito, são grupos. Então os autores tentam criar tipologias para tentar criar perfis para entender essas pessoas. Nós vamos trabalhar com as etapas do processo de decisão de compra, né? Os autores desenvolveram alguns modelos que tentam explicar quais são as etapas que uma pessoa passa até chegar ao momento da compra efetivamente. E aí a gente vai ver que existem diferentes tipos de compras relacionadas ao tipo de produto que você vai comprar e ao envolvimento que a pessoa tem relacionada a aquele produto e ao tipo de compra. E aí tem uma parte muito interessante que é quais são as influências que o sujeito sofre ao passar pelo processo de compra, né? Então, a gente vai trabalhar com as influências psicológicas, que são todos aqueles fatores que são pessoais, que tem a ver com a psicologia, e que fazem com que o sujeito esteja envolvido com aquela compra. Então, as atitudes, o comportamento, a necessidade, o desejo, a memória, o ego e uma série de outros elementos. Também os fatores socioculturais, porque o indivíduo ele tem a sua digamos assim, a sua parte que é psicológica, individual, mas ele está, obviamente, inserido nos grupos. Então, a cultura, a religião, a família, o trabalho, o estilo de vida, o ciclo de vida, o momento de vida que a pessoa está passando, a classe social. Então, todos esses fatores que têm a ver com uma inserção no grupo, um coletivo. Então esses fatores também, como é que esses fatores podem influenciar no processo de compra. E também alguns autores, e uma das autoras que a gente vai trabalhar aponta isso, que são os chamados fatores situacionais, que são aqueles fatores que interferem diretamente no momento da compra, na situação.
Então, se você entra numa loja, por exemplo, como é que o atendimento do vendedor no momento pode te influenciar, daqui a pouco o som, um cheiro, enfim, tá? Então, são esses fatores que são relativos à situação. Então, a gente vai trabalhar com esse conjunto, a gente vai tentar trazer também algumas perspectivas mais específicas do comportamento do consumidor digital, tá? Alguns fatores específicos sobre o e-commerce, né? Vamos trabalhar com o que é a busca de toda a marca, que é a construção da fidelidade, que é aquele consumidor fiel, que é aquele que já passa a ser um defensor da marca. Vamos trabalhar um pouquinho também nas diferenças entre consumidor pessoal e organizacional, né? Porque há uma diferença entre o consumidor final, que é eu, você e todos nós que vamos no mercado, compramos um shampoo, compramos uma pasta de dente, e o consumidor organizacional é aquele que são as empresas que compram produtos para produzir outros produtos para o consumidor final. Então, a gente vai fazer essa diferenciação também. E nós vamos também trabalhar bastante a relação do comportamento do consumidor com a importância das pesquisas. Como é que as pesquisas são fundamentais para que a gente possa compreender esse comportamento. Então, é importante salientar que existem muitas e muitas obras que tratam do comportamento do consumidor. As obras que eu relaciono aqui são aquelas obras que eu tenho acesso e que eu já estou acostumada a ler e, portanto, eu passo para vocês fazerem a leitura. No entanto, vocês podem buscar outros, né? Aqui eu coloco o Comportamento do Consumidor da Samara Morse, coloco a Eliane Karsaklian, também no livro mesmo nome, Comportamento do Consumidor, mas tem outros autores, muitos outros da administração, inclusive Kotler, Las Casas e outros que agora não me recordo, que vocês também, se tiverem acesso, óbvio que todos os livros são diferentes, mas as abordagens elas são muito semelhantes. Então vocês podem também ir fazendo outras leituras, porque a maioria dos livros trabalha com esse mesmo esquema geral do comportamento do consumidor, tá? E ali eu coloquei também a Marta Gabriel, do livro Marketing Digital, onde eu vou pegar algumas coisas e estou trabalhando também com uma tese do Morgado, que é uma tese que trabalhou com o perfil do comportamento do consumidor digital, para tentar buscar essas especificidades. Então, basicamente, gente, a estrutura da disciplina ela vai passar por esses autores. A gente tem muita coisa para ver, muita coisa para discutir. Por isso que esse período pode ser muito interessante para que vocês possam pelo menos iniciar as leituras. Então, eu coloco para vocês aqui uma provocação, né? Escolha aquela abordagem que lhe parecer mais interessante e vamos começar. Então, hashtag leiam um texto. Tá? Eu sugiro que vocês escolham desses textos que eu passei para vocês. Alguns eu já consegui passar, os que eu não consegui, em breve eu estou digitalizando, e também tenho colegas que estão me ajudando a buscar esses textos em PDF na internet. Em seguida a gente vai ter a maioria deles disponível, tá? Então, hashtag leiam texto, hashtag partilhe no grupo. Então, quem fizer a leitura pode fazer anotações, pode fazer comentários ou perguntas, e sugiro que jogue lá no grupo do Facebook para ver se a gente consegue disparar algumas discussões. Tá, pessoal? É isso então. Um beijo para vocês, boas leituras!